Imagine você, querido, que em algum ponto do passado, outro dia o Senhor me fez me dar conta disso. Eu nunca ouvi ninguém mencionar e nem lembrar disso, mas o Senhor me fez meditar acerca dos planos de Deus para a redenção da humanidade, para a maior prova de amor de Deus em relação ao homem, que Deus, no seu poder como Criador de todas as coisas, como mantenedor de toda a vida na Terra, como mantenedor de todo o equilíbrio, não só na Terra como no cosmos. Porque não pense que Deus mantém a vida somente no nosso mundo, somente na nossa atmosfera. Quando Ele permite que o sol brilhe todos os dias, e sabemos que a fonte da vida na Terra ela é dependente do sol, então o poder de Deus vai muito além do nosso mundinho, daquilo que nós enxergamos. O poder do Criador, ele abrange toda a galáxia. Por isso, quando nos dedicamos, quando nós queremos conhecer a Deus, será uma jornada sem fim. E quanto mais nos aprofundarmos nessa busca, nesse conhecimento, mais perceberemos que será uma jornada sem fim. Tanto que algumas pessoas falam que a eternidade vai ser simplesmente nós vamos ficar lá adorando, de mãos postas, cantando. A eternidade é uma oportunidade para nós conhecermos profundamente e verdadeiramente aquele que sua extensão e sua sabedoria é infindável. Isso eu aprendi a olhar as coisas desse prisma e é a grande verdade. E baseando-me nisso, me lembrei, meus queridos, que da decisão do coração de Deus, Ele um dia fez brotar uma semente sobre a terra que Ele mesmo criou, e fez brotar uma semente. Da semente nasceu uma árvore, e dessa árvore ela gerou a madeira com a qual alguém iria lá em tempo oportuno cortar. E dessa madeira, a partir dessa árvore que o Senhor mesmo fez chover sobre ela, que Deus em sua soberania fez chover sobre ela, fez crescer. Imagino que nessa árvore, de repente, alguns galhos, alguns passarinhos se abrigaram. Que árvore que cresceu sobre a terra, que um dia virou a madeira. E que situação, né? O próprio Cristo era um carpinteiro. O carpinteiro era aquele que tinha habilidade para trabalhar com a madeira. Jesus não era marceneiro. Jesus era carpinteiro. E usava a madeira para construir. Isso eu aprendi há pouco tempo com uma pessoa chamada Paulo Borges, a atentar para esses detalhes. A madeira nas mãos do carpinteiro, ela é usada para construção. E Jesus, sendo carpinteiro, usava a madeira para construção. Mas imagina, gente, acerca do amor de Deus, acerca dos planos de Deus para redimir, para trazer o homem para perto de si novamente, já que o elo estava quebrado, já que o homem, por conta do pecado, havia sido separado de Deus. Deus mandava chuva sobre aquela árvore e Deus permitiu que ela crescesse até chegar ao ponto de que alguém olharia para ela e veria uso para a madeira.
E a madeira é o cerne, é a própria... A madeira de uma árvore não é fruto. A madeira de uma árvore, ela é a estrutura de si mesma. E um dia aquela árvore foi cortada e alguém separou ela em pedaços e alguém fez dela uma cruz. E aquela árvore foi cortada, perdeu sua vida para que nela fosse levantado o Filho de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu mais percebo a necessidade de me reduzir, de aniquilar as minhas vontades enquanto ser humano, no seguinte, na obediência a Jesus, na renúncia dos meus direitos e na observação de tentar adequar a minha vida, adequar os meus planos, adequar os meus projetos, adequar toda a minha existência à presença de Deus. Uma árvore no jardim cresceu regada pelo próprio Deus para um propósito, de suportar o corpo do Filho de Deus, suportar o peso do corpo do Filho do próprio Criador. Imagine os olhos do Senhor vendo, conhecendo na sua soberania. O Senhor já sabia até de qual árvore sairia a cruz. E Ele mesmo fez crescer essa árvore. Jesus disse que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Meus queridos, não é diferente. Se nós quisermos andar com Jesus e seguirmos após Ele, para cada um de nós, quando a gente nasceu, já existe uma cruz. A cruz não é um filho, ao contrário do que muita gente, uma doença, uma situação ruim, não. A cruz não tem nada a ver com coisas ruins em nossas vidas. A cruz é uma atitude voluntária de nossos corações, de deixarmos-nos sermos transformados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, buscarmos a transformação a todo custo através de oração, através de contemplação, através da leitura dos Evangelhos, buscando andar com gente de Deus. Amigo, não existe céu sem a morte e sem a renúncia de nós mesmos. Não vai haver céu para quem não quiser morrer, não quiser andar após Jesus com a sua cruz. Da mesma forma que Jesus tinha uma cruz, literalmente, no caso de Jesus, havia uma árvore que talvez tenha crescido junto com ele. E aquela árvore tinha um propósito de levantar o Filho de Deus, de suportar o corpo do Filho de Deus, até que a última gota de seu sangue fosse vertida, até que a vida se esvaísse de seu corpo. Para mim e para você, há também uma cruz que nós devemos tomar todos os nossos dias. Essa cruz vai exigir de nós que deixemos de ser egoístas, que deixemos de ser avarentos,
Essa cruz vai exigir que a gente não se sinta no direito de fazer com as nossas posses e o nosso dinheiro o que a gente bem entender. Essa cruz vai fazer com que a gente pare de enxergar defeito no outro e virtudes em mim. Essa cruz vai nos fazer amar mesmo sem sermos amados, dar mesmo que ninguém nos dê nada, matar a fome de alguém. Temos uma cruz para carregar. Pode ter certeza, meu querido, que quando você nasceu e se você é um escolhido de Deus, há uma cruz feita para você, para o seu tamanho. Como com Jesus havia uma cruz nesse mundo, meus queridos, não existem coroas. Nesse mundo não existe coroa. Nesse mundo existe cruz, existe morte, existe arrependimento, existe renúncia. Nesse mundo não existe coroa. A coroa está lá em cima, junto com o Senhor. Quando o Senhor Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Mas veja que não é o teu trono. Sabe quando um pai chama um filho para partilhar de um momento, de uma situação? A gente vê muito isso aqui na terra. Vem, filho, senta no carro, sobe comigo ao pódio. Eu venci, partilha desse momento comigo. Aleluia! Você é a minha conquista. Por isso que o Senhor diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. O Senhor vai chamar a você, se você perseverar até o fim, se você se entregar ao Senhor, o Senhor lhe chamará para sentar-se no trono, e o Senhor vai olhar para os seus olhos e dizer: você é a minha conquista. Você é a minha conquista. Valeu a pena tudo que eu passei. Isaías diz que ele vai olhar, o profeta Isaías diz que ele vai olhar e vai se alegrar com o resultado de seu trabalho. Então, meus queridos, da mesma forma como uma árvore cresceu num jardim e sob a visão e o cuidado de Deus ela cresceu, para mim e para você, se realmente a gente quiser a ressurreição junto com Cristo para viver a vida eterna, conhecendo ao Deus que não tem palavras para exprimirmos o quanto Ele é grande, há uma cruz também. Há uma cruz feita para cada um de nós, que não é, a exemplo de Jesus, apenas a cruz física, mas é uma cruz onde precisamos, aleluia, deixar que o Espírito Santo nos leve para essa cruz e pregar o nosso ego, pregar a nossa carne, fazer com que, através de uma vida de renúncia, de busca por renúncia, busca por arrependimento, o Senhor possa fazer com que nosso ego morra, para que uma nova criatura possa ressurgir. Nós precisamos sermos regenerados por Deus e entender que, se quisermos um dia a vida eterna, precisamos carregar a nossa cruz, cruz de renúncia, uma busca por entregar tudo que pertence a Deus, uma busca completa para entregar a Deus aquilo que pertence a Ele, toda a nossa devoção, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, para sermos instrumentos de Deus em todas as coisas. É isso, meu querido e minha querida. Desde o dia que você pensou em seguir a Jesus, o Senhor disse: já tem uma cruz do teu tamanho, para que você a assuma e que através dela você morra, para que um dia você tenha vida eterna.